Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o porquê a sua vida está travada e quando ela anda, é para trás. Se a sua vida está parada, eu tenho certeza que você sofre dessa síndrome. Então, eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou compartilhar com você um exercício que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que esse exercício vai fazer diferença na sua vida. E para entender melhor essa história, eu quero que vocês abram comigo a sua Bíblia no livro de Naum. Vamos aqui ler o capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo todo e não vou conseguir explicar em detalhes o capítulo todo, porque esse não é o foco do vídeo. Então, eu quero dar uma sugestão para vocês, que vocês cliquem aqui embaixo, onde vai estar escrito salvar. Aí vocês clicam na opção salvar na playlist de assistir mais tarde. Porque aí vocês vão lembrar do capítulo de Naum e vocês vão ler com tranquilidade para vocês conseguirem entender melhor esse vídeo. E isso, claro, se vocês tiverem curiosidade. Mas, enfim, o livro de Naum, no seu capítulo 1, tem 15 versículos. A maior parte do capítulo, Naum fala de um Deus furioso, de um Deus que se ira, de um Deus vingativo. E o que me chamou bastante atenção aqui é que no capítulo... Mentira, gente. No versículo 3, ele fala que Deus, o caminho dele é na tormenta. Olha só quantos atributos Naum está dando aqui para Deus. Claro, né, gente? Isso aqui é a visão que Naum tinha de Deus. E o que acontece? Dos 15 versículos que Naum escreveu sobre Deus, apenas um falava que Deus é bom. E que, inclusive, eu quero ler aqui com você, eu acho muito importante ler, porque é um versículo muito poderoso. É o versículo 7, que fala assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Então, o que nós podemos aprender aqui com Naum? É aquilo que eu intitulei de síndrome de Naum, que nós olhamos para as coisas na nossa vida apenas pelo ângulo, ou pelo menos na maior parte, pelo ângulo negativo. Então Naum estava vendo esse Deus furioso, esse Deus irado, né? E só em um versículo, ou seja, 99% Deus era um Deus irado, vingativo. Mas apenas 1% de Deus é um Deus bom. Assim é assim que a gente faz na nossa vida, gente. É assim. A gente olha a nossa vida 99% pelo lado ruim e apenas 1% ao lado bom. Todas as manhãs eu costumo fazer um devocional. E depois, mais pra frente, eu explico para vocês em um outro vídeo como funciona esse meu devocional. E esse mês eu estou fazendo devocional no livro de Naum. E durante o dia todo Deus falou comigo a respeito desse capítulo. E o dia foi passando, fui fazendo as minhas coisas que eu faço sempre. E em um dado momento o Espírito Santo de Deus falou comigo. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, às vezes a resposta ela não vem de imediato. Às vezes Deus fala com a gente quando a gente está sem pensar em muita coisa. Do nada praticamente, Deus fala com a gente. Não é quando a gente fica ali bitolado esperando a resposta. Agora eu vou procurar a resposta no Instagram, no WhatsApp. Deus vai usar alguém para falar comigo. Não, só deixa acontecer, só deixa Deus falar. E Deus falou comigo, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração que eu tenho agido assim. Quanta coisa maravilhosa que Deus já fez por mim e eu só fico pensando no que está faltando. Meu Deus, porque eu preciso disso, preciso daquilo. Nossa, que o dinheiro não está entrando para mim, não estou vendo o dinheiro chegar. São inúmeras coisas que eu percebi, o Espírito Santo de Deus trouxe na minha mente, que eu só tenho visto o que tem dado de errado, o que está faltando.
E tudo que eu olho na minha casa, eu começo a pensar, nossa, minha casa não tem uma sala, minha casa, minha cozinha é muito pequena. E, gente, se eu for lembrar que o vídeo vai ficar enorme, porque é muita coisa que eu fico vendo que tá faltando. Muita coisa mesmo. Outro exemplo também. Ai, Deus, eu não tenho uma bota para sair, eu tenho que sair de sandália, que é a única coisa que eu tenho. E deixa eu ver o que mais. Ai, gente, muita coisa. E eu percebi que eu estava assim, o Espírito Santo de Deus falou isso para mim. Que eu estou com essa síndrome de Naum, estava, porque em nome de Jesus está repreendido. Estava, já comecei a mudar. E durante essa reflexão que o Espírito Santo estava trazendo à minha mente, ele também trouxe algo muito grandioso, que eu falei assim, foi uma ficha muito grande que caiu, sabe? E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, seu marido está trabalhando num lugar onde você já tinha desistido de pedir para ele, onde você já não acreditava mais que ele iria trabalhar, porque era uma empresa bem concorrida. E hoje, para a glória de Deus, já vai fazer um ano, esse mês faz um ano que ele está lá. É um emprego muito bom, que ele gosta, que ele está muito feliz lá. E é assim, se ele não estivesse trabalhando nessa empresa, porque no começo do ano passado, ele entrou em 2 empresas. Uma, ele estava trabalhando muito, saindo de casa muito cedo e não estava recebendo. Simplesmente o dono da empresa não pagava ele, é simples assim. E ele chegava todo dia estressado, todo dia mesmo, descontava em mim, isso aí abalou muito o nosso casamento. Já no segundo emprego, ele não estava feliz porque o dono era chato. E aí depois foi quando Deus abriu essa porta. E de verdade, eu já não acreditava mais que ele ia conseguir trabalhar nessa empresa. E Deus fez isso, sabe? E na hora, eu fiquei assim, poxa vida, como que eu não enxerguei isso? Eu só fico olhando para o que está dando errado, para o que não está acontecendo. Mas o fato dele estar trabalhando lá, sim, está me ajudando bastante, porque ele está mantendo a casa. No momento, como eu já havia falado, né, meio que, como eu contei essa reclamação minha, né, de que o dinheiro não estava entrando, mas se não fosse ele, gente, imagina, se o dinheiro não está entrando para mim, se não fosse Deus ter aberto essa porta, imagina, como que estaria eu? Se eu, na minha mente, eu acredito que eu já passei muito perrengue, muito aperto lá atrás. Imagina se ele não estivesse trabalhando nessa empresa. Eu teria passado o dobro de coisas ruins. E claro que, graças a Deus, não foi só coisas ruins que eu passei ano passado. E, inclusive, hoje, eu tenho sim muita coisa que agradecer. Então, eu tenho muita coisa para agradecer, mas eu estava esquecendo dessas coisas grandiosas que Deus fez para mim. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um exercício que Deus colocou no meu coração. O exercício é o seguinte: vocês vão pegar uma folha de caderno e vocês vão escrever no topo assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, assim como Jeremias falou. E nessa folha você vai colocar tudo de significativo que aconteceu com vocês. Não precisa ser de hoje, de ontem. Pode ser de 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou até mesmo de algum momento muito grande da sua vida. Por exemplo, que Deus curou seu filho, ou que Deus curou você, ou que Deus abriu uma grande porta, uma grande oportunidade, algo assim do tipo. E escreve todos que você lembrar. E de agora em diante eu quero que você escreva sempre que alguma coisa significativa acontecer com vocês. Porque esse emprego do meu marido, eu posso dizer que foi um milagre. De verdade, foi um milagre. Então eu quero que vocês escrevam coisas desse tipo. Coisas que vocês vão olhar e quando vocês estiverem passando por algum aperto, vocês vão olhar e vão falar assim, peraí, se Deus fez esse milagre para mim lá no dia tal, no ano tal, porque hoje Deus não vai fazer de novo. Deus é fiel, Deus não muda. Então, esse exercício vai ser muito importante para que você consiga
sair dessa vida parada que você está vivendo e começar a ir para frente, a prosperar. Por quê? Porque a ingratidão nos leva, sim, a ficar estacionados, porque tampa a nossa visão para as coisas boas que Deus vai fazer ou que Deus está colocando na nossa frente. Às vezes uma oportunidade, às vezes o Espírito Santo coloca no seu coração assim, ai, vai lá e vende tal coisa. Vai lá e... nesse exemplo mesmo de venda, vai lá e vende aquela blusa sua de frio. Aí você já coloca na mente, como você está só no estado de ingratidão, no estado de não enxergar as coisas boas, o que vem na sua mente? Ah, mas ninguém vai querer comprar essa blusa. É assim, gente. A ingratidão e a reclamação cega a nossa mente. Então, toda e qualquer ideia que Deus te der, você vai ver algo negativo nela, você só vai pensar negativo, que vai dar errado aquilo. Você vai achar que é coisa da sua cabeça. Então, esse exercício vai sim te tirar do lugar, porque você vai abrir o seu entendimento. Você vai começar a ver as coisas de forma diferente. E assim você vai aproveitar as oportunidades que vão surgir e você vai sim deslanchar e muito. Então era isso, gente, que eu gostaria de falar com vocês. E se te ajudou de alguma forma, eu peço que você também me ajude. Vamos nos ajudar. Se eu te ajudei, você me ajuda, dando o seu like aqui no vídeo e compartilhando para aquela pessoa que você vê que está parada e precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima.